Agora esta chamada está sendo gravada. Olá, gente. Saudações prevencionistas. Vamos agora para a última videoaula dessa nossa primeira semana. Última videoaula sobre a NR1. Deixa eu colocar aqui a minha tela para apresentar para vocês. Só um minutinho que eu já estou aqui compartilhando. Beleza. Bom, gente, essa última videoaula vai ser uma videoaula um pouquinho mais curta, tá? Na verdade, eu acabei gravando algumas videoaulas um pouco longas para essa primeira semana, mas eu vou me policiar e para as próximas semanas eu vou tentar dividir um pouquinho melhor e gravar mais vídeos com uma duração um pouquinho menor, tá? Bom, então para complementar o assunto abordado na NR1, a gente vai falar agora sobre o plano de ação do Programa de Gerenciamento de Riscos. Pessoal, a gente viu lá no início que o PGR ele é um programa composto por 2 documentos diferentes, né? O primeiro dele é o inventário de riscos, já foi abordado, é o documento onde a gente identifica, avalia e classifica todos os riscos ambientais que a gente encontrar numa determinada organização, tá? E o segundo documento que compõe o PGR é justamente o plano de ação, ou seja, ele vai conter as ações que a organização se propõe a tomar para tratar cada um dos riscos identificados, tá? E classificados de acordo com a ordem de prioridade, ok? Então, qual é o conteúdo desse documento que se chama plano de ação? O conteúdo são justamente as medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas, tá? Então, para cada risco, a gente vai analisar se é necessário introduzir novas medidas de prevenção, aprimorar aquelas que já existem, pelo fato de não serem suficientes, ou manter o que já está sendo feito, ok? Quais são as informações que precisam constar lá no plano de ação, de acordo com o texto da NR1? Cronograma com responsáveis, tá? Então, no plano de ação, é preciso ter aí um cronograma de execução das medidas de prevenção. Não basta constar lá que você vai, por exemplo, instalar um equipamento de proteção coletiva se você não disser quando isso vai ser feito, tá? Então, é necessário associar a cada medida preventiva um prazo para execução, tá? E quem vai ser também o responsável. Além disso, formas de acompanhamento e de aferição dos resultados, tá? Como a organização vai fazer para acompanhar as medidas de prevenção, né? E como ela vai verificar se os objetivos estabelecidos com esse plano de ação estão sendo atingidos, ok? Formas de acompanhamento e aferição dos resultados. Pessoal, assim como tudo que a gente faz na área de segurança do trabalho, isso já foi dito aqui para vocês, é fundamental que a gente mantenha os registros das nossas ações, tá? Então, a implementação das medidas de prevenção, assim como os ajustes que se fizerem necessários, eles precisam ser registrados, tá? A organização ela precisa manter um registro disso aí. E o desempenho dessas medidas deve ser acompanhado, tá? Então, o trabalho do programa de gerenciamento de riscos, ele não acaba quando você propõe medidas de prevenção, tá? A gente precisa registrar
a implementação dessas medidas e a gente precisa, de maneira contínua, acompanhar o desempenho delas, tá? Ver se aquilo ali que a gente propôs está dando certo ou não, tá? Ver se aquilo ali está dando certo ou não. Como que a gente vai fazer isso, gente? Olha, a norma ela nos traz aí algumas instruções. A verificação das ações planejadas e da continuidade da sua aplicação, tá? Então, o primeiro elemento é o quê? A gente vê se aquilo que foi planejado foi executado, tá? E se foi executado, essa aplicação ela está sendo continuada ou foi algo pontual que foi feito e acabou, tá? Então, por exemplo, a gente pode estar falando aí de equipamento de proteção coletiva contra queda de altura, por exemplo, aí na construção civil, tá? Se eu recomendei a instalação de um guarda-corpo com as dimensões preconizadas lá na NR18, eu agora preciso fazer um monitoramento. Eu preciso ver se o que foi implementado foi realmente de acordo com o recomendado. As dimensões estão adequadas, o material utilizado está adequado. Com o passar do tempo, será que essa proteção coletiva contra a queda de altura está sofrendo algum tipo de deterioração ou as suas condições estão se mantendo íntegras? Ok? Segundo lugar, as inspeções dos locais e dos equipamentos de trabalho. Aí, pessoal, para vocês que estão se formando como técnicos de segurança, é algo que vai fazer parte da rotina de vocês, né? Visitar os locais de trabalho, fazer inspeções nos locais, nos equipamentos, nas máquinas. O que mais? O monitoramento das condições ambientais e das exposições aos agentes nocivos. Pessoal, no módulo de higiene ocupacional, vocês vão ver que existem os riscos físicos, químicos e os biológicos. Diversos riscos físicos e químicos precisam ser monitorados em relação aos seus valores. A gente está falando de quê? Ruído, vibração, calor, agentes químicos, concentração dos agentes químicos na atmosfera do ambiente de trabalho. Esses valores eles precisam ser monitorados. Por quê? Vamos supor que você identificou um risco, avaliou e achou lá um determinado valor. Tá? A gente pode estar falando da concentração de um determinado agente químico no ambiente de trabalho. Vamos supor que esse valor encontrado estava acima do nível de ação, porém abaixo do limite de tolerância. E você propôs algumas medidas preventivas, tá? Vamos então supor que, com o passar do tempo, por algum motivo, a geração desse determinado agente químico nocivo à saúde aumentou. Então, a concentração desse agente na atmosfera do ambiente de trabalho ela ficou maior do que quando foi feita a avaliação. Então, gente, esse monitoramento ele é importante para ver se as condições ambientais elas se mantêm semelhantes aos valores achados lá na avaliação de riscos, tá? Ou se mudaram, diminuíram, tá? Qual que é a realidade atual da empresa, tá? Lembrando que o PGR ele vai ser revisto a cada 2 anos, ou talvez até 3 anos, né? Mas esse monitoramento ele precisa ser constante, tá? Além disso, considerando nesse monitoramento a participação dos trabalhadores, obviamente, e sempre que houver na organização uma CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, ela deve participar também desse monitoramento, ok? É uma das suas atribuições. Bom, pessoal, quando que a gente vai corrigir uma medida de prevenção que tenha sido indicada? Quando os dados obtidos no acompanhamento indicarem uma ineficácia no seu desempenho, né?
Então, o monitoramento ele é feito justamente para isso. Se por um acaso for identificado que aquela medida não é adequada ou não é suficiente, elas precisam ser corrigidas ou modificadas ou aprimoradas, tá? Então, isso faz parte daquele ciclo PDCA que a gente falou aqui, né, no início da abordagem da NR1. Você vai fazer um planejamento, você vai implementar esse planejamento, ou seja, as medidas de prevenção, você vai monitorar, né, planejar, executar, checar, que é a verificação, e agir corretivamente, né, indicando se é preciso manter ou modificar ou até mesmo aprimorar uma determinada medida de prevenção. Beleza? Bom, só para complementar, vamos voltar aqui, né? Quando que a medida de prevenção ela pode ser considerada ineficaz? Por exemplo, se a despeito da implementação de uma proteção, você verificar a ocorrência de acidentes, tá? Então, se está acontecendo algum acidente, é porque a medida de prevenção ela não está sendo adequada o suficiente. Monitoramento da saúde dos trabalhadores, né? Se os trabalhadores estão adoecendo, é porque aquela medida também não está adequada ou não está suficiente, né? Então, são duas maneiras aí que indicam que as medidas elas precisam ser corrigidas, ok? Bom, pessoal, a organização deve também analisar os acidentes e doenças relacionados ao trabalho, tá? Obviamente, essa análise precisa ser documentada. E aí, pessoal, a gente já faz aqui um parênteses, né, para falar sobre a questão da análise de acidentes. Pessoal, a análise de acidentes é algo muito importante quando a gente tem o objetivo de evitar que aquele acidente ocorra novamente, tá? Então, as principais informações que a gente precisa levantar são informações relacionadas a quais atividades eram efetivamente desenvolvidas no momento do acidente, nos momentos anteriores, quais materiais estavam sendo utilizados, como aquela atividade estava organizada naquele momento, ou naquele dia, ou naquela semana, tá? Então, todas essas são informações relevantes para o levantamento de aspectos que possam ter contribuído com aquele evento indesejado, né, que é o acidente do trabalho, ou a ocorrência ou agravo de alguma doença, né? E isso deve ser feito justamente para identificar essas causas, atuar sobre elas no sentido de evitar novas ocorrências. Então, pessoal, é uma simplificação muito cruel e muito errada do ponto de vista prevencionista quando a análise do acidente é feita para encontrar os responsáveis, tá? O que menos interessa são os responsáveis e o que mais interessa são as causas que realmente contribuíram para aquela situação se manifestar. E na maior parte das vezes são múltiplas causas, né? Os acidentes de trabalho são considerados multicausais, ok? Então, analisar e documentar, no sentido que de manter informações para subsidiar que a organização busque meios de evitar novas ocorrências, ok? Bom, gente, para finalizar aqui essa videoaula, que aborda o plano de ação, a gente traz aqui uma informação de que o histórico das atualizações deve ser mantido por um período mínimo de 20 anos, ou pelo período estabelecido em alguma normatização específica, tá? Gente, o PPRA, né, o extinto PPRA, ele também tinha esse prazo de 20 anos, tá? Hoje, com o armazenamento digital das informações, isso aí é uma coisa bem mais fácil, né? Não tem nenhum mistério, isso pode ser armazenado nos computadores, nas nuvens, tá? O importante é que esse histórico deve ser mantido e estar disponível a qualquer momento, para qualquer fiscalização, para qualquer auditoria, por um período mínimo de 20 anos.
E aí alguém pode estar se perguntando, poxa, professor, mas não é um período muito grande? Por que isso de 20 anos? Gente, para vocês terem uma noção, existem determinados agentes químicos que o período aí de latência das doenças é um período muito longo, tá? Então, a pessoa que trabalha com amianto, né, que trabalha aí com asbesto, essas pessoas, às vezes, elas vão desenvolver os sintomas depois de muitos anos. Às vezes, elas já nem trabalham mais ali naquela empresa onde ela estava exposta àquele risco, tá? Então, se for o caso, né, a pessoa desenvolve uma doença e precisa de uma perícia, por exemplo, precisa verificar se aquela doença tem algum tipo de nexo causal com a atividade que ele realizava na empresa, tá? Todas essas informações em relação ao ambiente de trabalho, aos agentes de risco que estavam presentes no ambiente de trabalho na época que aquele trabalhador estava na empresa, elas vão estar gravadas lá no programa de gerenciamento de riscos, tá? Então, realmente, esse período não é um período muito longo, considerando que muitas vezes as doenças relacionadas ao trabalho, elas demoram muito tempo para se manifestar e é preciso evidências que possam ou comprovar ou descartar a relação entre as doenças e as atividades exercidas na empresa. Bom, gente, o que a gente tinha para falar sobre a NR1 era isso. Mais uma vez, lembrando que é muito importante que vocês leiam a NR1, tá? É uma norma um pouco longa. A gente aqui abordou com vocês as partes que a gente considera mais importantes para o exercício da vida profissional de vocês, tá? Algumas partes a gente não abordou, tá? Como é a parte aí do ensino à distância, a regulamentação aí do ensino à distância, a parte do glossário, tá? Mas é importante que vocês leiam, que vocês se informem, ok? No mais, agradeço a atenção de todos, desejo bons estudos e na próxima semana a gente vai abordar outras normas regulamentadoras do trabalho, como a NR3, que trata de embargo e interdição, a NR4, que trata do SESMIT, e provavelmente a NR5, que trata da CIPA. Ok? Até breve, saudações prevencionistas, bons estudos a todos.